Olá, sejam bem-vindos ao nosso dashboard financeiro. Esse dashboard conecta em vários sistemas como Conta Azul, OMIE, Gestão Clique, Granato. E aqui eu vou mostrar um pouco das funcionalidades dele. Existem outros dashboards mais completos, com vendas, estoque, compras, mas esse aqui é o financeiro e eu quero mostrar tudo que ele pode entregar para sua empresa, né? Como ele pode te ajudar no seu dia a dia. Aqui a gente tem o contas a receber, que vence hoje os vencidos, contas a pagar, que vence hoje também os vencidos. Aqui as categorias de entrada, as categorias de saída, que seriam os planos de contas PAI, com o seu percentual e o seu valor. Aqui cada conta bancária, conta que você utiliza, pode ser até a mesma conta caixinha. E aqui o saldo disponível em todas as contas. Aqui o saldo de cada conta. E toda a tela tem esse botãozinho aqui, que são os filtros. Clicou aqui, você consegue alterar a informação de acordo com o filtro que deseja. Por exemplo, se eu clicar em 2023, toda a informação passa a ser do ano de 2023. Cliquei em qualquer lugar da tela, o botão fecha. Do lado esquerdo a gente tem o menu de navegação, como bancos e caixas, fluxo de caixa, categorias, contas a pagar e receber e os resultados. Então vamos navegar aqui então para o primeiro botão, bancos e caixas. Primeira coisa que eu quero mostrar nessa tela é que ela tem aqui em cima um submenu, que são os saldos, que é essa primeira tela, e o extrato, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Aqui a gente tem o ícone de cada conta bancária, por exemplo, se eu clicar em Inter, ele vai filtrar aqui só as movimentações do Banco Inter. Se eu clicar aqui no Santander, só as movimentações Santander, está zerado. Aqui no cofrinho ele vai mostrar a conta da tesouraria, que seria o caixinha da empresa. Aqui eu tenho o saldo anterior, o que eu recebi, o que eu paguei, o resultado, que é um menos o outro, e o saldo final do período escolhido. Por exemplo, se eu escolher aqui maio, vou clicar com o botão, escolhi aqui maio. Então ele vai me trazer a informação aqui do mês de maio. Como é que terminou o saldo no mês de maio. E o saldo atual disponível em cada conta. Também posso filtrar, né, igual havia dito, sempre vai ter esse botão de filtro. Uma conta específica, por exemplo, quero só o Bradesco. Então toda a informação passa a ser só do Bradesco. Quero só o Inter. Toda a informação passa a ser só do Inter. Quero escolher, sei lá, 2 meses para analisar. Seguro aqui, clique, seguro o CTRL, marco fevereiro e março, no caso. Então, fevereiro deu 10 mil de saldo positivo e março 35, negativo. Esse dashboard está disponível em nosso site. Basta entrar lá, você já consegue navegar nele. Aqui a gente tem a tela de extrato, que seria para auditar os lançamentos, ver linha por linha o que foi lançado dentro da conta extrato, dentro de cada conta bancária. Por exemplo, eu vou escolher aqui em ano, mês e dia, o dia 9 de fevereiro. Vamos ver o que tinha nele. Aqui ele vai me trazer todos os lançamentos somente do dia 9 de fevereiro, mas eu posso ainda ir um pouquinho além. Eu posso escolher um banco específico, vou escolher a Caixa Econômica Federal. Então esses lançamentos aqui foram realizados na Caixa Econômica Federal, linha por linha, e aqui as classificações destes lançamentos. Vou entrar aqui no filtro novamente. Nessa borrachinha aqui, ó, eu vou apagar para ele soltar o filtro e voltar a ter uma amplitude maior de informação. Agora eu vou navegar para a tela de fluxo de caixa. Aqui a gente vai entender como é que funciona o fluxo de caixa da empresa. Quanto que eu tinha, o que eu recebi, o que eu paguei, o resultado e o saldo final. Aqui, mês a mês. Se eu colocar aqui abrir os filtros, eu posso olhar que também existe a possibilidade de eu escolher os status. Por exemplo, quero ver só os baixados. Não quero ver títulos em aberto. Cliquei aqui, ele me mostra só os títulos baixados. Vou isolar um mês aqui agora. Vou escolher o mês de abril, por exemplo. Então ele me traz a informação só do mês de abril. Agora eu quero navegar sobre as camadas. Quero abrir as saídas e ver como é que foram classificadas. Aqui eu tenho administrativa, CMV, colaboradores, outras saídas financeiras e tributos. Vou abrir aqui as administrativas. Eu vejo como é que eu paguei cada tipo de saída. Se eu clicar aqui, por exemplo, em advogado, eu vou ver linha por linha do que foi lançado nessa categoria.
Então, eu consigo, além de auditar, eu consigo ver se tem alguma despesa que poderia ser evitada, ou que deve ser economizada, ou que deve ser estudada para que eu tenha uma redução de custos ou de despesas dentro da minha empresa. Por exemplo, contabilidade. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar para mim toda a informação. Ele vai falar qual que foi a compra, né? O número do documento, qual que foi o banco, a forma de pagamento, o credor, toda a informação que eu preciso para ir trabalhando aqui dentro da minha análise de fluxo de caixa. Agora a gente vai para a análise vertical. A análise vertical, ela dá o peso sobre a receita. Por exemplo, 11% do que eu gastei foi despesa administrativa. 37,6% foram CMV. Vamos abrir o CMV e analisar ele um pouco mais. 93% do meu CMV é compra de produto. 6,97% é som e cover. Então aqui eu posso navegar e ir vendo o peso de cada uma das minhas despesas aqui, né, das minhas saídas dentro do meu fluxo de caixa. Também consigo analisar a análise horizontal, comparando com o mês anterior, por exemplo. Vou deixar abril e vou escolher também o mês de maio. Então vou aqui no filtro, escolho o mês de maio. Então agora ele vai comparar com o mês de maio. Por exemplo, eu tinha gastado 121 mil de saída administrativa e gastei 153 mil em maio. Ou seja, eu gastei 26,55% a mais em maio em relação a abril. E eu posso abrir essa camada e vendo o que eu fiz, né? Como é que foi o andamento da minha empresa sobre cada linha de despesa, se ela for aumentando ou diminuindo aqui percentualmente. Centro de custo. Eu posso comparar o centro de custo da minha empresa. Por exemplo, eu tenho Goiânia, Matriz, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, eu posso olhar aqui, escolher só um mês, né? Porque aqui, ó, em cima, sempre aviso. Olha, tá do dia 1/4 ao dia 31/5. Ou seja, estou trabalhando 2 meses aqui de informação. Vamos deixar só o mês de abril. Então, aqui eu consigo comparar qual centro de custo da minha empresa está com mais despesas ou mais receitas, né, ou mais entradas aqui, e fazer uma abordagem, né, de cálculo para analisar por que isso está acontecendo dentro da empresa, se é normal, não é, se tem que tomar alguma medida, e trabalhar para que a empresa se torne mais lucrativa. Fui aqui agora para o menu de categorias. Agora vou soltar aqui os meses, tá? Tava o mês de abril, vou liberar aqui todos os meses. Então, estou analisando aqui todos os meses. Quero olhar meu CMV. Cliquei aqui no gráfico, ele vai separar para mim somente o CMV. E vai dizer para mim, mês a mês, como é que foi o comportamento desses custos, né, dessas saídas. Também posso fazer a mesma coisa com colaboradores. Ou eu posso escolher uma despesa específica, por exemplo. Eu vou clicar aqui nos salários e vou analisar como é que foi o andamento do salário mês a mês da minha empresa. Né? Então aqui teve uma alta e eu preciso estudar dentro da operação e verificar por que houve essa alta. E aqui em cima alguns indicadores, como o valor total gastado no ano e a média mensal que foi gasta. Comparativo. Cliquei aqui no submenu comparativo e agora eu vou comparar, por exemplo, eu vou comparar aqui minha receita operacional, né, que é a camada 01 aqui que eu estou escolhendo, contra, por exemplo, os meus custos, meu CMV. Ok, a linha azul escuro é o CMV, a linha azul claro é a receita. Então, eu vejo se o comportamento foi igual, por exemplo. Aqui tá, olha, a diferença deu 62% aqui, 63%, 56%. Então, eu vou analisando e verificando se teve algum mês que destoou, que saiu do caminho correto da operação. E aí, preciso entrar dentro da minha empresa, fazer uma análise maior, para verificar por que isso está acontecendo de fato. E assim, corrigir para que minha empresa torne-se mais lucrativa. Agora eu vou entrar aqui em contas a pagar e receber. Aqui em contas a receber, eu tenho o quanto eu tenho para receber ou recebido durante todo o ano.
Aqui em cima um destaque para as vencidas. Se eu clicar aqui em vencidas, ele vai mostrar para mim. Olha, essas contas aqui estavam previstas para serem recebidas, mas não foram. Elas estão no status aberto, na situação vencidas. E eu também posso analisar as baixadas ou mês a mês. Aqui tem uma grande diferença. Por exemplo, eu posso escolher um mês específico. Vou escolher aqui, por exemplo, o mês de julho. Então, ele vai isolar aqui para mim o mês de julho. E eu posso trocar aqui o eixo para a data. Então, ao invés de olhar o gráfico por mês, eu vou olhar ele por dia, por data. E eu também posso trocar o status, se eu quero aberto ou baixado. Vou deixar ambos aqui por enquanto. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, no dia 8, ele vai isolar aqui para mim e falar aqui que são essas contas que foram do dia 8, com toda a informação necessária para você fazer uma análise. A mesma coisa acontece aqui no Contas a Pagar. Então, se eu escolher aqui um dia qualquer do Contas a Pagar, ele vai isolar para mim aqui o Contas a Pagar. Lembrando que os filtros são vinculados. Filtrei uma tela, não preciso fazer o mesmo filtro na outra tela. Mas eu vou trocar aqui agora para o ano de 2024, só para a gente ter uma análise um pouquinho diferente. Troquei para o ano 2024, vou voltar o eixo para o mês. Ao invés de trabalhar por dia, quero ver por mês. E aqui ele me traz algumas informações. Olha, você tem R$1 milhão vencidos. Se eu clicar, ele vai mostrar para mim aqui, mês a mês, o que está atrasado. Você tem R$300 que vencem hoje, 79 mil que vencem nos próximos 30 dias e 8 milhões que estão baixados. Aqui eu consigo fazer uma análise do receber versus apagar, ver uma projeção de como está meu fluxo de caixa. Vou colocar aqui o ano de 2023, fica mais explicativa a informação. Então, cliquei aqui no filtro, vou para o ano de 2023. Coloquei aqui o ano de 2023 e eu vejo que hora que meu apagar ficou menor que meu receber, ou que hora que meu receber ficou maior que o apagar. Então, eu consigo ter uma visão maior aqui do meu fluxo de caixa e das minhas projeções. Analisando as entradas, as saídas, a diferença e o percentual que representa cada diferença. E por último, e não menos importante, a gente tem os resultados, que seria o DRE da empresa. Esse DRE a gente faz ele personalizado para a sua empresa, porque existem várias maneiras de estruturar um DRE e cada empresa tem suas particularidades, mas ele também trabalha com camadas. Então, posso abrir aqui as camadas e analisar aqui, auditar os lançamentos, né? Outra característica bem legal aqui do DRE é que a gente também consegue analisar ele por duas formas. A gente pode olhar ele por regime de caixa ou regime de competência. Basta trocar aqui no filtro e a informação vai ser alterada por regime de competência. Temos também aqui a análise vertical, que vai dar aqui qual que é o percentual de resultado da sua empresa, o percentual de custo de cada situação. A análise horizontal, que compara com o mês anterior, assim como foi mostrado no fluxo de caixa. E, por último, a análise gráfica do DRE, para que você acompanhe aqui. Aí é legal deixar 2 anos, né? Vamos colocar aqui 2023 e 2024, por exemplo. Marquei aqui 23 e 24. E eu consigo comparar, por exemplo, como é que foi o resultado operacional da minha empresa. Aí ele vai comparar em relação ao mês anterior. Como é que foi as margens de contribuição ou lucro bruto? E ele vai mostrar aqui para a gente. Então, qualquer um que você marcar aqui, você vai poder analisar e ter uma visão gráfica dele. Pessoal, espero que tenham gostado. Está disponível no nosso site. Não sei que dia que você está vendo esse vídeo, mas tem 7 dias grátis. Basta entrar lá, se cadastrar, que você pode usar todos esses relatórios por 7 dias grátis. E depende da versão, tá? Vai mudar uma coisinha ou outra dependendo da versão, porque cada sistema tem sua própria estrutura, mas esse aqui é a base que a gente trabalha. Até mais, até o próximo vídeo. Espero vocês por lá.